Olá, meus queridos e minhas queridas do sexto ano, aqui professor Tiago, falando com vocês. Como nessa última semana eu adoeci, não pude estar com vocês em aula, estou gravando aqui uma retomada para a gente estudar junto para avaliação de terça-feira. Então, na tela aqui tem um roteiro de estudos, tá? Então, a gente vai começar lá no capítulo 4, a civilização egípcia, que nós em sala de aula fizemos um glossário, depois discutimos. Depois a gente vem aqui para a África Antiga, que vocês fizeram leitura em sala de aula e eu fui comentando a leitura de vocês. E por último, a gente vai para o capítulo 6, povos do Mediterrâneo, fala lá da civilização cretense, da civilização dos fenícios, de Cartago, que foi a última atividade que a gente fez lá no campo, de vocês prepararem perguntas e respostas, né? Fizemos o quiz, então vamos lá. Aqui está o livro e eu vou me basear nele para auxiliá-los nos estudos. Então a gente vai estudar Civilizações, unidade 2. A gente vai começar lá na página 70, quando começa a falar do Egito. Então, aqui está a primeira página de estudos nossa relacionada ao Egito. Vocês fizeram um glossário, então vou pegar aqui algumas questões muito rápidas e trazer para vocês para que o vídeo fique curto e para que a gente consiga estudar de forma eficiente, tá? Então, a gente precisa entender que a civilização egípcia é uma civilização das mais antigas do mundo, tem existência no seu império do ano 2600 antes de Cristo, portanto, fazem mais de 4.600 anos atrás. Também sabemos aí que antes de se tornar império, aquela região já havia ali civilizações, o Alto e o Baixo Egito, né? Então, a divisão do império antes de Menés. E aí a gente precisa entender aqui algumas questões. Primeiro, uma questão econômica a partir do Rio Nilo. O Rio Nilo ele vai ser extremamente importante nessa questão econômica por conta que tudo vai se desenvolver a partir de suas cheias. A gente estudou ali as questões de calendário a partir do Egito também. Então, o Nilo vai permitir atividade econômica por causa das suas cheias. Eles vão saber qual é o momento de plantar, qual é o momento de colher, qual é o momento da cheia do rio, e assim vai garantir, o rio vai garantir estabilidade política e econômica desse império, tá? E também, lógico, que o faraó vai utilizar essa cheia do rio para como símbolo do seu domínio para essa população. Por que que as enchentes desses rios antigos, como o Nilo, elas são importantes? Elas são importantes porque é dela que se dá a vida. Então, os seres humanos precisam da água para a agricultura, para a criação dos seus animais, para o transporte, o rio vai servir também para comércio com outras regiões, tá certo? E aí, o faraó vai se aproveitar disso. A gente precisa lembrar que numa questão, aqui a gente tem nessa página a questão do Shaduf, que é como eles tiravam a água de dentro do rio, né? Deu uma travada aqui. Deixa eu passar para a próxima página. Será que eu vou ter que passar uma por vez? Acho que não. Então, aqui a questão do rio. Se eu diminuir. A questão da... Queria falar com vocês também a questão da política relacionada à religião, né? Então, aqui a relação do Nilo, olha lá o tamanho dele. Aqui o tamanho do Egito que nós temos, né? De 4.000 a.C. até 3.000 a.C. Então, aqui onde que eu estou passando a setinha aqui, ó, todas essas aqui é o Nilo, lembrando que ele corre aqui do sul para o norte, então na visão da tela de baixo para cima, tá? E aí eu queria chegar na questão aqui do Alto e do Baixo Egito, né? Então essa divisão política do Alto e do Baixo Egito vai fazer com que depois, no ano 2600, o Menés se torne o primeiro faraó, então o Alto e o Baixo Egito estão unificados, é aí que a gente tem a colocação do primeiro faraó. É importante lembrar para vocês que o faraó ele tem poder político e também poder religioso. Isso torna o Egito um país teocrático. O que é a teocracia? Justamente quando o imperador ou o governante tem poder político e também poder
religioso, tá? Então, o faraó utiliza isso, se coloca como representante de Deus e muitas vezes como o próprio Deus para governar essa população. Até mesmo ele diz que ele mesmo consegue controlar as cheias do rio Nilo, né? Porque muitas vezes não chove onde eles estão, mas o rio enche, porque chove lá no início do rio, e essa água faz trazer toda essa misticismo para essa sociedade, né? A respeito da pirâmide social do Egito, pirâmide social a gente sempre vai pensar na estrutura social. Então a gente tem aqui algumas questões importantes. No topo está o faraó e sua família, e aí algumas questões de cargos importantes aqui. Os escribas, que eram responsáveis pela escrita hieróglifa, e esses escribas, eles são tão importantes porque, como o faraó ele é o próprio Deus, ou colocado como enviado de Deus para governar esse povo, quem trabalha como escriba tem um alto cargo, portanto, está ali trabalhando direto para o faraó. O faraó ele é colocado como o dono de todo o Egito, portanto, a partir da cobrança de impostos, então todo mundo que mora no Egito mora na terra do faraó. E a partir de cobrança de impostos que essas pessoas vão viver dentro do território. O que seria isso? De todo o seu trabalho, uma parte dele é destinada ao faraó, tá? Lembrar também que a gente aqui tem o vizir, que é o cargo abaixo do faraó, altos oficiais e militares. Então, o faraó ele precisa, para manter o poder, os militares e a questão religiosa ao seu lado. E aqui na parte de baixo a gente vai ter o que a gente pode chamar de trabalhadores até chegar aos escravizados. É importante a gente pensar aqui na escrita, porque a escrita ela vai estar presente em toda essa relação do Egito, né? A gente vai ter as pirâmides como o túmulo dos faraós e dentro das pirâmides contando a história deles. Então a história a partir dos hieróglifos, que quem escreve são os escribas, tá? A escrita hierática, aqui ela já é diferente, ela já é mais popular, ela vai servir para outras questões, mas a gente vai focar na hieróglifa, que é a mais importante e mais conhecida. Tudo bem? Agora, eu queria lembrar vocês também a relação ou a importância da religião, né? Então, olha aí que a gente sempre vai ter essa descrição de Deus com o poder, poder religioso com o poder político na mão do faraó. Então, a importância está nessa questão aqui. Aqui a gente tem a mumificação, acreditando aí que existe uma vida além, né? Então, reencarnacionista também a religiosidade. Só uma outra questão que eu queria lembrar para vocês é as relações comerciais entre o Egito e o reino mais ao sul, que é o reino de Cush, né? Como que a gente sabe que o reino de Cush fez relações comerciais com o Egito? A partir de objetos, a partir de vestígios arqueológicos. Então, quando se encontra objetos produzidos em Cush no território egípcio, isso nos garante que havia transações comerciais entre esses dois povos, tá bom? Então, vamos para o próximo tema, passar aqui rapidinho. E o nosso próximo tema vai ser aqui, ó, o capítulo 5, a África Antiga. A respeito da África Antiga, a gente tem que lembrar que o Egito já faz parte da África Antiga, ele está dentro da África. E aqui eu queria citar coisas, quero ser bem pontual com vocês em algumas questões. A civilização no Egito, ela vai ser dividida, ou perdão, na África, ela vai ser dividida a partir do deserto do Saara. Então, a gente vai ter aí uma África setentorial, que é ao norte, e uma África subsaariana, abaixo, saariana, Saara, então abaixo do deserto do Saara, tá? A gente também tem um texto aqui na 91 que diz que o Saara já foi verde, então já pode ter sido uma floresta tropical como é a nossa Amazônia, e com esses milhares de tempo aí passando de anos, a vegetação vai se transformando no que hoje é o deserto que a gente conhece, o maior deserto do mundo, tá? A gente tem registros lá, né, como pinturas rupestres,
Os povos do deserto, a gente vai desenvolver como que se liga a região sul à região norte, como que atravessa esse deserto. Tem pessoas que trabalham diretamente com essa transporte de mensagens e de produtos, né? Então, há pessoas que conhecem bem do deserto, conhecem onde estão os oásis, vão fazer esse transporte ligando as duas regiões. A civilização de Enoque, que daqui a pouco vai aparecer aqui, ela é extremamente importante pela questão da cultura do ferro, por desenvolver o ferro. Né? Por que, que o ferro é tão importante para essa civilização? Primeiramente, eles são vizinhos do Egito. Então, o que, que o ferro faz? Produzir armamento de caça mais eficiente e também armamento de combate. Então, a civilização Noca ela vai se destacar por conta da produção, não produção, mas da manipulação do ferro. O reino de Cush, nós estudamos aqui a relação da mulher com esse reino, então aí a gente vai conhecer a Candace, que o nome deve estar por aqui, com uma escrita própria, então aqui uma sociedade matrilinear ou matriarcal, com uma deusa feminina, então vai se desenvolver o reino de Axum dentro dessa mesma região. E aí eu vou bem objetivo novamente para esse vídeo não ficar grande. E aí vocês se atentem ao que eu estou dizendo, peguem esses pontos para estudar. Já vou direto então para o último capítulo, que é o capítulo 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, capítulo 6, povos do Mediterrâneo, que foi o que nós estudamos por último. A gente vai conhecer uma região chamada Mesopotâmia. Essa região Mesopotâmia, ela significa entre rios. O que que é esses rios Tigre e Eufrates, tá? O que que é o Mediterrâneo? Mediterrâneo é esse mar que tá essa caravelinha aqui, ó. Por que que o Mediterrâneo ele é tão importante? Porque ele liga o sul da Europa ao norte da África e ao oeste da Ásia. Então, aqui a gente tem 3 continentes ligados por esse mar. Por que que é importante a gente pensar nisso naquela época? Eles não tinham conhecimento das Américas ainda. Portanto, se excluir a América, esse mar estava ligando todo o mundo antigo. Então, a importância dele é a importância comercial. A sociedade que dominar as rotas comerciais nesse mar, que é o mar Mediterrâneo, essa sociedade provavelmente será a sociedade mais desenvolvida, porque poderá fazer comércio em todas as regiões. Mas não somente havia rotas comerciais marítimas. A rota comercial terrestre mais conhecida do mundo e mais antiga é a Rota da Seda, que liga a China até a Europa. Então, liga a Ásia à Europa, liga o Ocidente ao Oriente. Ela tinha mais de 7.000 quilômetros, então aproximava os dois continentes. Essa é a Rota da Seda, mas não transportava só seda. Isso é importante a gente lembrar que a gente discutiu isso em sala de aula também, tá? As trocas comerciais aconteciam por essas duas rotas, então aqui está a parte que fala da Rota da Seda, e também a gente viu o Mar Mediterrâneo ali, então 2 percursos, marítimo e terrestre. Essas trocas culturais aconteciam, então olha aqui, só para vocês terem noção, aqui a China, então sai por rota terrestre, a Rota da Seda segue aqui pelo norte, e aqui a gente tem a ligação com o Mar Mediterrâneo, chegando até lá Gênova, Veneza e Roma, para vocês entenderem como funcionavam essas rotas comerciais, tanto do Mediterrâneo quanto a Rota da Seda, que era a rota terrestre. Sobre os cretenses, a ilha de Creta é essa ilhazinha aqui, que hoje pertence à Grécia. Essa ilha teve muita história, vocês podem depois, se quiserem, procurar um videozinho no YouTube aí, para aprofundar um pouco mais. Ela foi a primeira sociedade a desenvolver navegação aqui no Mar Mediterrâneo. Então, ela é a primeira que vai se destacar nesse mar.
A gente também vai conhecer depois, quando a gente estudar no próximo capítulo, nos próximos capítulos a Grécia, que algumas lendas, por exemplo, do mito do Minotauro e tudo mais, vai partir da ilha de Creta. Então vai se misturar muito com a história da Grécia, a história da ilha de Creta. E eles vão ficar conhecidos como Minoicos, porque o título do governante da ilha de Creta era Minos. A respeito dos fenícios, o que mais importante a gente aprendeu aqui foi o tipo de escrita, que era a escrita fonética. O que significa fonema? É quando cada letra tem um som. Por exemplo, aqui, OS forma os, FENICIOS forma fenícios. Entenda, fonema é quando cada palavra tem um som. Os fenícios foram os primeiros a escrever um alfabeto com 22 vogais, ou perdão, 22 sílabas, todas elas, cada uma com um sonzinho. Por que que isso é revolucionário? Porque antigamente haviam ideogramas, como os chineses, os japoneses, os indianos, os egípcios, cada símbolo representa uma ideia. Agora os fenícios têm cada símbolo com um som, podendo juntar tudo e escrever tudo que é preciso, misturando essas letras todas aí, tá? Os fenícios também vão se desenvolver no comércio nessa região do Mar Mediterrâneo. Eles vão ser importantes para a venda de livros, eles vão inventar o vidro transparente. Então, nós que usamos óculos temos muito a agradecer essa sociedade aí. O desenvolvimento do alfabeto, aqui que eu disse para você, 22 sinais. E vamos para Cartago. Cartago, ela fica aqui ao norte da África, perdão. Cartago foi muito importante por causa das guerras com Roma. Então foram 3 guerras com Roma que eles acabaram perdendo, e essas guerras ficaram conhecidas como guerras púnicas. Anotem isso, guerras púnicas, as guerras entre Cartago e Roma, que também desenvolveram aí uma grande estrutura de navegação. Olha aqui onde está o Mar Mediterrâneo, olha o porto que eles construíam e o desenvolvimento da cidade, lógico, a partir do Mar Mediterrâneo. Então, tudo acontecia ali. Aqui estão os 3 longos conflitos travados com Roma, e em negrito aqui, guerras púnicas, e Roma sai vitoriosa. Sobre a civilização etrusca, eu não vou entrar nesse ponto, então vocês não precisam aí se aprofundar sobre os etruscos. O que eu queria mesmo trazer para vocês, para a gente finalizar esse vídeo aqui, é o importantíssimo Código de Hammurabi, que é o código da Mesopotâmia. Ele é escrito em pedra, ele fica conhecido como Lei do Talião. Ele funciona assim: olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho, dente por dente? O que você faz ao outro será feito a você. Então, se um homem livre mata um outro homem livre, a pena dele é morrer também. Se um médico, ao, ao tratar um homem livre, cega ele, esse médico irá ser punido com a cegueira também. Então, por isso, olho por olho, dente por dente. Aquilo que você comete ao outro, você também sofrerá de pena. Meus queridos, vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e a gente se vê em breve em sala de aula corrigindo a avaliação. Até lá.